Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Damos graças a Deus por desfrutarmos mais uma porção do nosso alimento diário. A porção de hoje fala justamente sobre o Espírito, os seus dois aspectos, o aspecto econômico e o aspecto essencial. Amém? Bom, já vamos direto nessa questão do Espírito. O Espírito no aspecto econômico é o que ocorreu quando o Senhor ordenou aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém para serem revestidos de poder, para que do alto viesse o Espírito de poder e os enchesse exteriormente. E isso ocorreu em Atos, capítulo 2, de 1 em diante, para eles poderem anunciar a Cristo Jesus, propagar Jesus, o Salvador. Esse é o aspecto econômico, de poder. Depois vocês leem. Mas o aspecto essencial é o que nós vemos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, quando o Senhor Jesus lhes disse: paz seja convosco. E tendo dito isto, soprou sobre eles, melhor tradução, para dentro deles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo é Jesus em ressurreição. O Senhor soprou para dentro deles, entrou neles, para ser a sua vida essencial. Então o Senhor entrou neles para eles viverem o Senhor. Foi o que ocorreu conosco quando cremos. Esses são os dois aspectos. O essencial está em João 20, de 20 a 22. Na ressurreição o Senhor entrou nos seus discípulos. E os demais, que eles eram uma congregação de 119 no primeiro domingo, e no segundo domingo apareceu Tomé, então 120. Foram os primeiros que foram enchidos do Senhor como o Espírito essencial, para eles viverem o Senhor. Bom, no aspecto econômico é o que falamos em Atos 2, o Espírito de poder veio e os revestidos começaram a proclamar a Jesus. Então, graças a Deus. Mas, agora, sobre o Espírito, ainda, nós queremos ler, por exemplo, João 14, versículo 16 e 17, que são os versículos de hoje. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a nossa tradução, Paracletos, em grego, e traduzido nessa versão King James, é advogado. Ou seja, o Senhor rogou, Ele diz que ia rogar ao Pai para que Ele enviasse o advogado, que é a função do Espírito, Ele vir como conselheiro, como ajudador, como consolador, como encorajador. Esse é o Espírito, que ia entrar neles como entrou, como nós estamos dizendo. A fim de que esteja para sempre convosco, a continuação desse versículo 16. O 17 diz, olha bem, quem é esse advogado? Quem é esse Paracletos? Quem é esse Consolador? Versículo 17. O Espírito da verdade. Aleluia, que nós recebemos para dentro de nós o Espírito da verdade. E ainda diz que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele vive convosco. O Senhor vivia com eles durante 3 anos e meio, e estará dentro de vós. Essa tradução é boa. Estará em vós, é dentro de vós. Então, é isso que falamos em João 20, ocorreu na ressurreição. O Senhor apareceu para eles e entrou neles. Amém? Louvado seja o Senhor. Lendo uma porção do alimento diário, nós vimos aqui: o Espírito da verdade quer encher a igreja da verdade, que é a realidade, que é Deus como realidade.
Deus, a verdade. Assim a igreja se tornará uma coluna e base para sustentar a verdade. Aí, 1 Timóteo 3,15. Como vimos ontem, que foi na terça, Deus é um manancial de riquezas insondáveis. Nós vimos, baseado em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, que a terra que Deus prometeu ao povo de Israel, que representa, é um tipo de Cristo, e que essa terra de Canaã, ela era cheia de riquezas. E quando descreve ali, fala que ela é de manancial profundo, e nós vimos ontem que o manancial é o Deus oculto, ninguém vê, né? Mas depois nós vemos outro aspecto, que ele também é de fontes, ou seja, é o fluir. Então, quando Cristo se manifestou na encarnação, quando a palavra que é o próprio Deus tornou-se carne, aí vimos a sua glória, João fala, cheio de graça e de verdade, não é? Então, Cristo Jesus manifestou o Deus oculto, que ninguém jamais viu a Deus, habita em luz inacessível. Mas quando Jesus veio, ele revelou o Deus oculto, que é o aspecto do Pai, do Criador. Na manifestação do Senhor, ele veio como Salvador, o Redentor. Então, quem viu Jesus, viu o Deus que era oculto. Aí, o outro aspecto na terra de Canaã é que é uma terra de ribeiros de águas. Aí sim, quem são os ribeiros? É o Espírito. Então, aqui nós vemos a revelação do Deus triuno, ou da Trindade divina. Nós vemos o aspecto do Pai, que é a fonte, é o manancial, está oculto. Aí vemos o aspecto do Filho, que é a fonte, manifestou, fluiu, é Cristo Jesus. E o aspecto do Espírito, que é o ribeiro, ou seja, é o canal para liberar o fluir de Deus para dentro de nós. Esse é o aspecto do Espírito Santo, amém? Que é o terceiro aspecto do Deus triuno. Bom, esse é o mistério da Trindade. Deus é um só, mas nós vemos os três aspectos de Deus, que traduz aí como três pessoas. Mas o servo de Deus que dormiu, ele gostava de falar dos aspectos. O aspecto de Deus como Pai é o Criador, o aspecto de Deus como Filho é o Redentor, o Salvador, e o aspecto de Deus como o Espírito, ele é o transformador, aquele que canaliza para dentro de nós, traz para dentro de nós tudo que Deus é em Cristo Jesus, amém? Então, continuando aqui, nós podemos ver aqui, contudo, como ele habita em luz inacessível, precisa haver um canal para Deus operar, fazendo com que suas riquezas cheguem ao homem. O Filho é esse canal, ele é o fluir, a fonte que traz à superfície um manancial profundo. E o Espírito prossegue como ribeiro para alimentar todos os seres humanos. Isso é tremendo. Graças a Deus pelo terceiro aspecto do Deus triuno, que é o Espírito da verdade, que foi oferecido pelo Senhor para aqueles que creram nele. Louvado seja o Senhor. Um outro ponto que nós podemos tocar aqui é justamente sobre... Vou tocar rápido aqui. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ver aqui. Aqui descreve, na verdade, sobre o aspecto da obra que o Senhor realizou. Ele se manifestou, veio como homem, viveu na terra, precisou morrer para liberar a vida de Deus, que é o fluir para dentro de nós. Graças a Deus. Então, quando o Senhor disse, em João 14, nós já lemos lá, bem no início, ele fala da casa de Deus. Fala assim, nessa versão, não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há
há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto, vou para preparar-vos lugar. E nós sabemos que essa preparação do lugar, para que nós pudéssemos entrar na casa de Deus, é justamente a morte e a ressurreição do Senhor. Graças a Deus. Aí sim, foi como ele disse, que ele voltaria para habitar nos discípulos. E estarei em vós. Ele estava fisicamente com eles, mas ele diz assim, no final do versículo 17: vós o conheceis porque ele vive convosco. O Senhor vivia com eles. E estará em vós. Dentro de vós. Essa é a versão de King James. Dentro. Graças a Deus que hoje nós temos o Senhor como o Espírito. Graças a Jesus. E ainda, João 14,16 diz que rogaria ao Pai e Ele daria outro Consolador, que nós já explicamos, para estar sempre com os discípulos. O Consolador é o Espírito da verdade, que é o Espírito da realidade. Amém? Por isso, não poderia receber os que nele não crescem, né? O mundo jamais poderia receber. Mas ele acrescentou: vocês o conhecem, porque eles viviam com o Senhor, então eles conheciam o Senhor. E ainda ele falou assim: e habitará em vós. Isso é, o Espírito entrando neles, como nós já explicamos desde o início, revelando que ele, como o Espírito, ele viria. Nós já conhecemos essa passagem, já temos estudado que desde a ressurreição de Cristo, eu gosto até de mencionar Romanos 8, de 8 a 11, mostrando que o Senhor habita em nós. Muitos não conseguem entender como que Cristo habita em nós, mas está claro ali. Os irmãos podem ler em casa, Romanos 8, de 8 a 11. E ainda, eu gosto de citar 2 Coríntios 3, versículos de 14 a 18. O versículo 14, deixa eu ler aqui rápido, deixa claro para nós, vamos ver nessa versão como está. 2 Coríntios 3, aqui, diz assim: e por isso a mente dos israelitas se fechou, porque até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele pode ser removido. Ou seja, se não crer em Jesus, não tem como remover o véu do coração, está coberto. Isso acontecia com o povo de Israel e com os incrédulos. Por isso que temos que pregar o Evangelho. Versículo 15 fala assim: de fato, até nos dias quando Moisés é lido, né, nas sinagogas, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Que Senhor é esse? É Cristo, que está falando no versículo 14. Versículo 17. O Senhor é o Espírito. Quem é o Espírito? Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? O Senhor. E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Amém? Ou seja, quando o Espírito entra no homem, entra no Espírito do homem, aí o homem tem liberdade e muito mais, o Espírito acha liberdade para atuar em nossas almas, em nossos corações. Por isso que ele diz no versículo 18: mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos, e ainda acrescenta aqui, refletimos, como por meio de um espelho, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. A imagem, né? Na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Essa tradução explica. A imagem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, nós estamos sendo conformados à imagem do Senhor Espírito, que é Cristo, o Senhor. Amém? Então isso é rico demais. E aí eu gostaria até de, nesse momento, ler aqui um ponto final para nós
ganharmos um sentimento, aqueles que estão ouvindo, que estão assistindo, ou que irão assistir, porque fica gravado, né, fica disponível no YouTube. Ele pergunta assim, e eu pergunto para você, e você já recebeu o Espírito? Considere. Se ainda não, separe um tempo para orar agora. Diga ao Senhor, repete comigo, Senhor Jesus, entrego a minha vida a Ti, declaro que já não sou mais dono de minha vida, Tu és o meu Senhor. Reconheço que sou um pecador, mas a partir de agora quero pertencer a Ti. Eu creio em Ti. Creio que Deus te ressuscitou dentre os mortos. Por isso eu te convido, entra em mim. Se você fez essa oração com sentimento, creia que o Espírito entrou em você e você agora é um cristão genuíno. Isso aconteceu comigo e tem acontecido com todos que ouvem a palavra. O Espírito lhe move o coração, confessa Jesus, aí ele, como o Espírito, entra em seu espírito, entra em meu espírito e nos tornamos então uma nova criação, uma nova criatura, um cristão. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que tenha um bom desfrute. Ó Senhor Jesus, amém.